você, boa tarde. Faltando 5 minutos para 5 da tarde. Nós estamos chegando com o nosso momento de fé, nosso momento de oração. Eu quero colocar você, os seus pedidos, as suas súplicas na presença de Deus nesse momento e quero chamar você para uma reflexão. A gente poder conversar um pouquinho sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a importância que devemos dar para as coisas de Deus. E a propósito, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta bem direta. Quantas coisas você já passou desde a hora que você acordou hoje? E quantas coisas hoje disputam a nossa atenção, o nosso tempo e até o nosso coração? Já parou para pensar nisso ou não? Porque assim, vamos lá. A gente acorda cedinho, já olhando o celular, não é verdade? A gente acorda embalado e aí corre atrás, cada um tem os seus afazeres, corre atrás de ter resultado, de dinheiro, de reconhecimento, de aprovação. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua realidade, né? E às vezes parece que se a gente não tiver sempre, sei lá, mostrando alguma coisa, fazendo alguma coisa, conquistando alguma coisa, parece que a vida não vale tanto a pena assim, né? Por isso que a gente sempre está trabalhando, está correndo, está lutando, está tentando buscar, está tentando comprar, está tentando conquistar. Porque parece que é o que motiva a gente, faz a vida ter sentido, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer da gente? A Bíblia fala de um homem que teve tudo o que muita gente sonha. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha fama, tinha prazer, tinha sucesso. E sabe qual foi a conclusão dele? Depois de experimentar tudo isso, ele disse assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Ou seja, tudo isso passa, tudo isso é vazio quando vira o centro da vida da gente, né? Às vezes tem gente que busca a vida inteira ter dinheiro, ter poder. Alguns buscam ter fama, ter prazer, ter sucesso. E quando alcança, percebe que tudo isso foi apenas um pequeno detalhe, porque isso não preenche. Dinheiro não preenche a vida e o coração das pessoas, o poder também não. Tudo é vaidade. É muito bom, viu? Muito bom ter dinheiro, é muito bom poder ter as coisas, ter uma vida confortável, ter uma vida legal. Só que não pode ser o centro da nossa vida, não é? Tem gente que assim, não, eu não admito se eu não comprar uma coisa cara, eu não admito se eu não viajar para lugares caros. Tem gente que não admite. Mas tudo é vaidade, tudo passa, não é? E é aqui que a gente precisa parar e pensar. Quantas vezes, às vezes nós estamos cansados, frustrados, ansiosos, não porque Deus de repente tenha falhado, mas porque nós colocamos a nossa esperança na coisa errada, no lugar errado, né? Às vezes a gente baseia a nossa vida no ter, conquistar. E aí? Jesus falou algo muito forte, está lá na Bíblia, está em Marcos capítulo 8, 36, diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. O que adianta? O que adianta você buscar ter, e a alma está indo para o inferno, porque você não cuida da alma, não alimenta a alma com orações, ou alimenta com orações vazias, de vãs repetições, sem essência do coração. O que adianta? É como se Jesus estivesse dizendo aqui, não vale a pena conquistar tudo
por fora e está vazio por dentro. É isso que ele quer dizer. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem gente que busca ter, conquistar, comprar, mas isso não preenche o vazio da alma. Isso é apenas vaidade. E a vaidade não é só sobre aparência, tá? Não é só sobre aparência. Vaidade também é viver só para agradar os outros. Vaidade é correr atrás de status, né? Vaidade é você medir o valor que você tem pelo que você tem, pelo cargo, pelo nome, pelos o que os outros dizem de você. Isso é vaidade, é ser vaidoso. Às vezes a gente acha que vaidade tem a ver com, não, é que eu gosto de me vestir bem, sou pessoa vaidosa. A essência da palavra não é essa. A essência da palavra é dar valor àquilo que não tem valor. Esse é o vaidoso. Viver por aparência, viver por status. E nós estamos numa geração que a vaidade, ela tá cada vez mais, eu ia dizer, ela está fazendo vítimas, mas eu não sei se a pessoa é vítima, porque às vezes a pessoa faz por intenção. Nós estamos na época das redes sociais, então cada vez mais a pessoa quer tirar foto para mostrar que está num lugar chique. Cada vez mais a pessoa quer tirar foto para mostrar que está viajando. Comprei um carro novo, eu quero postar. Chega ao ponto das pessoas fazerem compras e desembalarem a compra, abrir o pacote da compra para a internet ver, para mostrar o que comprou. Nós estamos num momento que as pessoas querem viver para os outros e não para si. Só que tem um detalhe, isso cansa, sabia? Cansa. Não cansa quem vê, cansa quem pratica. Você vai vivendo assim, daqui a pouco a sua vida não tem mais sentido, porque a sua vida é tentar agradar o outro. A sua vida é se vestir bem, porque as pessoas que estão no seu círculo de amigos, todo mundo usa roupa de marca, eu também vou ter que usar. Não, vou ter que ir naquele lugar caro lá, por quê? Porque os meus amigos também foram. As pessoas vivem para os outros. Por isso Jesus nos chama a um caminho diferente. Ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Primeiro, busquem o reino de Deus. Antes de tudo, antes do dinheiro, antes do sucesso, antes da opinião das pessoas, busque primeiro o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, a vida da gente fica mais leve. As coisas não desaparecem, mas elas deixam de mandar em nós. Márcio, tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus e tal, e vivem uma vida de luxo, não há problema nenhum nisso. Mas o luxo não pode vir antes de Deus. Entendeu? O valor que a pessoa dá é diferente. Bora lá? Às vezes eu acho que é até bom viver no luxo. Eu não vivo no luxo, mas diante de muitas pessoas eu acabo vivendo. É bom, não é? Só que o luxo não pode estar acima de Deus. O conforto não pode estar acima do amor que você tem por Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, o trabalho vira um meio e não um fim. O dinheiro vira uma ferramenta para te dar uma vida melhor, mas não é o Senhor da sua vida. Quando você busca primeiro o reino de Deus, a opinião dos outros deixa de definir quem você é. A Bíblia também nos lembra de algo muito real. A Bíblia diz que o mundo passa e os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 17. Tudo passa,
Tudo passa. Às vezes tem muita gente buscando a fama, né? Em época de internet, nunca teve tanta gente querendo ser influencer. Eu quero ser influencer. Nunca teve tanta gente querendo ser influente. Nunca teve tanta gente querendo ter seguidores. Tudo passa. O aplauso passa, a fama passa, as conquistas passam. Mas quem escolhe viver para Deus constrói algo que é eterno. Talvez hoje Deus esteja nos chamando para dar uma recalculada na rota. Às vezes a gente precisa se perguntar com sinceridade: o que tem sido mais importante na minha vida? O que tem ocupado o lugar que deveria ser de Deus na minha vida? Porque só Deus preenche o vazio do coração do homem. A Bíblia diz que o Senhor quem dá descanso para a nossa alma. Está em Salmo 62, né? Que é o Senhor quem dá descanso para a nossa alma. Só Ele dá sentido para a nossa vida. Mesmo quando nós não temos tudo o que a gente gostaria de ter. Então que hoje, meu amigo e minha amiga, seja um dia de alinhar o nosso coração. De soltar aquilo que é passageiro e segurar firme o que é eterno. É dia de pedir para o Senhor a nos ensinar a não viver para o que passa, o que vai ter fim. Tirar do nosso coração toda a vaidade que tenta ocupar o lugar de Deus. Senhor, nos ajude a colocar o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida. E nos ajude, Senhor, a viver uma vida que faça sentido de verdade, valorizando o que tem que ser valorizado. Porque o que eu preciso, o ouro não pode comprar, a prata não pode comprar, os aplausos não pode comprar, as curtidas na rede social, isso não pode substituir o que eu preciso. O que nós precisamos é estar com o Senhor. E isso sim vale a pena. E isso sim vai ser bonito de ver. E isso a gente pode compartilhar com os outros com a maior alegria. Que a gente possa tomar cuidado com a vaidade. Que a gente possa entender que as coisas passageiras, elas, o próprio nome define, elas passam. Mas a palavra do Senhor jamais passará, a presença dele jamais passará. E o amor, a misericórdia que ele tem por nós também. É bom viver bem. É bom poder ter uma qualidade boa de vida. É bom poder ter dinheiro. Mas o dinheiro não pode ser o Senhor da nossa vida. É legal às vezes ter uma rede social com bastante seguidores, curtidas. Isso é legal. Só que isso não pode ser a nossa meta a ser alcançada com prioridade. A presença de Deus, a aprovação do Pai e a intimidade com o Senhor. Isso sim. Isso nós temos que buscar como prioridade na nossa vida. Nós estamos no momento em que os valores estão invertidos. Hoje em dia, falar de família é ser careta. Hoje em dia, defender o que está escrito na Bíblia é ser careta, tapado. As pessoas que vão à igreja, as pessoas que ouvem o que diz a palavra de Deus, as pessoas dizem que essas passaram por lavagem cerebral. O mundo está invertendo os valores. Hoje, as pessoas não medem esforços para terem seguidores. Mas o que adianta ter tudo e ter a alma vazia?
Que adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Isso é o que o Senhor nos ensina nesta tarde. Vaidade. Tudo é vaidade. Que você tenha um abençoado final de tarde de terça-feira. Agora são 5h10. Que Deus te abençoe. Que a gente possa fazer uma avaliação do nosso coração, do que estamos priorizando. Que possamos estar priorizando o Senhor. Afinal, tudo o que nós precisamos, nós encontramos nele. Fique em paz. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz.